O caso de Varginha, em um mistério além da compreensão humana. O caso de Varginha é um dos eventos mais enigmáticos e controversos da história da ufologia mundial. Em janeiro de 1996, na pacata cidade de Varginha, em Minas Gerais, uma série de acontecimentos surpreendentes transformou o local em um epicentro de debates sobre vida extraterrestre. Avistamentos inexplicáveis, relatos de uma criatura desconhecida e ações encobertas atribuídas a autoridades brasileiras continuam a intrigar curiosos e especialistas. Esta jornada documental revisita os eventos que marcaram para sempre essa pequena cidade brasileira, preenchendo as lacunas com perguntas arrepiantes cujas respostas permanecem no escuro. Era uma noite comum em 13 de janeiro de 1996, até que testemunhas começaram a observar algo que fugia à lógica. Moradores relatam que uma nave em formato de charuto foi vista cruzando os céus de maneira errática. Ela parecia estar em dificuldades, soltando fumaça e claramente perdendo altitude. Em uma das áreas rurais próximas, os rumores eram claros e algo havia caído. O local permaneceu em mistério, pois nenhuma explicação oficial foi apresentada. Mas o que era essa nave? Poderia realmente ser um objeto de outro mundo? Enquanto a dúvida pairava, as histórias se intensificaram, e a curiosidade de muitos virou cautela. Dias depois, em 20 de janeiro, o caso tomou um rumo ainda mais inacreditável. 3 jovens, Liliane, Valquíria e Kátia, caminhavam tranquilamente por um bairro periférico quando, em um terreno baldio, avistaram algo que mudaria suas vidas para sempre em uma figura pequena, de aparência perturbadora. As garotas descreveram o ser com detalhes assustadores, pele marrom e brilhante, olhos enormes e vermelhos que pareciam hipnotizar, e uma cabeça adornada por 3 protuberâncias. Havia um cheiro pesado no ar, descrito como enxofre ou amônia, que reforçava a percepção de algo totalmente fora do comum. A criatura parecia ferida, talvez devido à queda da nave, mas antes que pudessem se aproximar, o medo triunfou. Ao contarem à mãe de uma delas, a mulher retornou ao local, mas a criatura havia sumido sem deixar vestígios. E então, como se estivesse monitorando a situação desde o início, o aparato oficial foi acionado. Testemunhas indicam que o Exército Brasileiro, reforçado pela Polícia Militar, rapidamente isolou áreas estratégicas. Relatos chocantes falam da captura de, ao menos, 2 criaturas, uma viva e outra sem vida. Essas figuras teriam sido transportadas em caminhões militares para locações reservadas, nunca mais a serem vistas. Imagens e rumores de autoridades equipadas invadindo a pacata Varginha passaram a ser discutidos, inspirando uma pergunta sinistra: o que havia de tão urgente e secreto para justificar tamanha mobilização? A estranheza se aprofundou quando funcionários do Hospital Regional de Varginha detalharam movimentações misteriosas naquela mesma semana. Foram vistos militares e agentes levando uma das supostas criaturas para o hospital. Embora não se saiba ao certo os motivos, análise, tratamento, ou algo ainda mais obscuro, uma coisa é certa, e isso não era rotina. Outra história amplamente contada é a do militar que teria adoecido gravemente e posteriormente falecido após o contato com o ser extraterrestre. Sinais biológicos que fugiam à compreensão humana ou mero acaso? Nenhuma conclusão foi disponibilizada oficialmente, e o véu de mistério só se tornou mais espesso. Como esperado, as autoridades brasileiras foram rápidas em desmentir todas as alegações. Segundo o Exército e a Polícia Militar local, os supostos eventos não passaram de uma série de mal-entendidos. Teriam sido apenas aviões, satélites, e no caso da criatura, um morador local com deformidades que fora confundido pelas jovens por conta da comoção. Mas as contradições começaram a surgir. Testemunhas confiáveis e consistentes afirmaram o contrário, desprezando as explicações apresentadas. Seria este apenas um típico acobertamento governamental ou, de fato, um caso exagerado pela histeria coletiva? O que trouxe peso à narrativa foram as investigações realizadas por ufólogos, que dedicaram anos ao caso, que afirmam que o Exército e a Aeronáutica Brasileira capturaram e esconderam informações preciosas sobre um ser alienígena. Utilizando provas circunstanciais e o testemunho de informantes, defendendo que este incidente é uma das maiores evidências de vida extraterrestre em solo terrestre. Hoje, quase 3 décadas depois, Varginha continua marcada por este mistério fascinante. Apesar das negativas oficiais, o caso de Varginha não perdeu sua força. Ao contrário, ele sustenta uma aura quase mítica que atrai pesquisadores e curiosos de todo o mundo. Monumentos em formato de OVNIs e o museu mantêm viva a memória dessas noites enigmáticas, enquanto o debate sobre a verdade continua aceso. Até hoje, o caso de Varginha levanta questões assombrosas. O que realmente caiu nos arredores de Varginha? Que ser foi avistado pelas jovens e outras testemunhas?
Por que as autoridades agiram tão rapidamente para isolar o local? Muitas interrogações, poucas respostas, e uma certeza inegável: algo extraordinário aconteceu no céu daquele verão de 1996. O caso de Varginha permanece como testemunho do inexplicável e uma janela para o desconhecido. Seja para céticos, ufólogos ou sonhadores, uma coisa é certa: a história levantou o véu de nossa solidão no universo e abriu um espaço inquietante para imaginar o que habita além de nosso mundo. Que mistérios ainda estão por vir?